direito constitucional, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, no rol dos direitos sociais, o transporte público é uma atribuição dos municípios, também dos estados, também com relação ao governo federal, mas especificamente cabe ao município cuidar da questão do transporte. Tema significativamente sensível à realidade dos brasileiros, sobretudo daqueles que vivem nas grandes metrópoles ou nas grandes cidades, mas também, obviamente, algo demandado pelos cidadãos nas mais diferentes localidades do país. Varia no seu formato, pode ser o transporte público mais convencional ou mais conhecido dos brasileiros nas cidades, que é o ônibus, mas também pode ocorrer por meio de balsa, de embarcações, de barcos, até mesmo de elevadores. Ciro, é um universo bastante complexo e muito difícil de ser administrado. E existe uma distância expressiva entre aquilo que o cidadão gostaria de ter e aquilo que ele efetivamente tem, por uma série de razões. Como tratar isso dentro do município? Pergunta bem fácil, fácil. né? Pergunta bem fácil. Para começar. Poderíamos ter aqui um curso sobre isso. Então, eu acho que a maneira de tratar isso ela é obviamente bastante complexa, mas eu acho que a gente tem sistematicamente cometido erros na maneira de administrá-lo, né? Em particular, eu acho que sistematicamente a gente tem dado prioridade para o meio individual, né? Para o carro, em detrimento tanto dos modais ativos quanto do transporte público propriamente. Então, acho que esse foi um erro histórico que a gente tem incorrido e que começou a reverter bem recentemente no Brasil. Acho que na última década a gente assistiu os municípios aos poucos caindo a ficha, né, de que esse não era a política pública em termos gerais, né, que deveria ser adotada. Isso aí é um movimento que até nos Estados Unidos tem um modelo completamente voltado para o carro, né? Também, isso na última década, eles começaram a perceber que isso não ia funcionar nas grandes cidades, né? As cidades pequenas e médias dos Estados Unidos, isso não dá nenhum sinal de estar mudando o modelo, até porque ele relativamente funciona, né? Algo que é o modelo europeu desde sempre, né? O modelo europeu sempre foi um modelo que deu muita prioridade para o transporte público vis-à-vis o transporte individual privado, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que teve uma série de erros e agora corrigi-los vai tomar tempo, né? Eu tenho uma visão um pouco otimista aí, de que as pessoas estão mudando um pouco, né? Acho que a novidade para a Europa, eu acho, é o modal ativo, né? Acho que isso é uma novidade geral. As pessoas nunca tinham parado tanto para pensar na relevância de caminhar e de pedalar. A gente chama de modal ativo o que o cidadão se movimenta de alguma maneira. O que é exatamente o conceito de modal ativo? Andar a pé e de bicicleta, a grosso modo, são os modais ativos. Claro, você podia somar aí skate, sei lá, mas... Patinete e assim por diante, né? Não sei por quanto vai caminhar isso aí, que são exatamente, mas você definiu bem, Humberto, o quanto que são modais que você usa a sua própria energia como força propulsora, né? Então, num mundo em que continuou avançando a tecnologia consideravelmente, mas não houve nenhuma revolução energética relevante, e isso passou a ser a maneira de a gente continuar crescendo sem colapsar o sistema, seja ambientalmente, seja por congestionamento, né? Então, eu acho que essa mudança está ocorrendo, né? Se eu desse essa aula 5 anos atrás, eu estaria advogando que tem que ocorrer essa mudança.
Mas falando hoje em dia, eu acho que ela está acontecendo mais lentamente do que deveria. Você nota alguns passos para trás ocorrendo, né? Espero que sejam 2 passos para trás para dar vários para frente depois, né? Mas, sendo super otimista aqui. Mas eu acho que, no geral, quem tentar reverter isso aqui, a população não vai deixar. Né? Eu acho que existe já uma conscientização de que há esse espaço. A vantagem é que com isso, com essa, o fato de você ter optado por esse modelo por vários anos, a desvantagem eu já falei, vai ser difícil de reverter, vai tomar tempo reverter, mas a vantagem é que você tem uma oportunidade, né? E a oportunidade no espaço, né? A gente esquece muitas vezes que o viário ocupa uma parcela enorme do espaço público. Pelo menos aí 25% do espaço público é dedicado ao viário, né? A gente esquece disso, né? E a divisão disso é super conhecida hoje em dia, né? Ela é absolutamente desproporcional, né? Você pegar, no caso do Brasil em geral, São Paulo em particular, né? Você tem algo como, pegando só o espaço viário mesmo, ignorando um pouco as calçadas, você tem algo como 80% desse espaço dedicado ao automóvel, né? E sendo que ele não representa, no caso do município de São Paulo, ele representa menos que 50% das viagens, né? Isso te gera uma oportunidade, né? Se você pegar, em termos de política pública, se você realocar esse espaço em direção ao transporte público, você tem uma oportunidade incrível, né? Eu acho que tem 3 mudanças tecnológicas, eu já falei, eu tenho repetido isso porque é importante a gente não esquecer, que vão mudar muito a cara dos transportes nos próximos 10 anos, né? Uma é o avanço das baterias, né? A gente não teve uma nova fonte energética como aconteceu na primeira e na segunda Revolução Industrial, mas o que tem acontecido é um avanço sistemático das baterias, né? Energia, você gera, armazená-la ainda é um problema enorme, então um avanço das baterias é o que pode ser não é uma revolução, mas é o que pode provavelmente mudar a nossa perspectiva energética no curto prazo, pelo menos, enquanto não aparece nada, outra combustão limpa e tal, que não sei se vai aparecer algum dia, talvez nunca. Essa é o remédio mais provável de funcionar. A segunda mudança tecnológica aí relevante é o carro autônomo, né? A gente não pode perder isso de vista. E a terceira, eu diria, é uma renovação, uma inovação no modelo de negócios, que é o compartilhamento. Aqui, nesse caso, estou preocupado com ele aplicado aos transportes. Essas 3 mudanças tecnológicas combinadas vão mudar completamente como a gente vai se deslocar. Não exatamente o modo como a gente vai se deslocar, mas o modelo de negócios como a gente vai se deslocar, né? Isso que acho que a gente tem que ter isso em mente, e por isso é um risco tão grande de estarem fazendo contratos aí de longo prazo, num momento que a gente não sabe exatamente para onde vai caminhar. Ciro, você colocou para nós esse modus operandi de um carrocentrismo no Brasil, né? Tudo está em torno do carro. Dada aí a sua experiência, não só como acadêmico, mas como um gestor que trabalhou aqui no município de São Paulo, o que é possível pensar no curto prazo, antes de nós pensarmos no longo prazo, em ações que possam ir alterando, né, o transporte individual para o transporte coletivo? Eu acho que tem aí nota de $100 em cima da mesa que a gente não está pegando, né? De cara, atualmente a situação
de boa parte dos municípios brasileiros, orçamentária é bastante complexa, mas pegando o município de São Paulo, você tem uma oportunidade na mão, que é pegar esses corredores do lado esquerdo, que operam de maneira bastante ineficiente, e eficientizá-los, né? E para isso você teria que tirar espaço do carro para permitir ultrapassagem, né? E a maneira que sempre se faz isso é não escapando do carrocentrismo, ou seja, exige desapropriação, algo extremamente difícil de fazer por motivos legais, orçamentários também, etc. Mas se você simplesmente estiver disposto a tirar espaço do carro, tirar uma pista inteira de um carro, você faz a custo baixíssimo o ponto de ultrapassagem. Se você fizer isso e fizer entrada em nível, você tem o que se chama de BRT, né? Assim, se pegar aquelas, como eu terminei antes, né, da nossa parada aí, essas 3 mudanças tecnológicas, por que elas são tão... ninguém duvidou que elas eram relevantes, né? Mas você vê o que acontece, assim, o carro autônomo, eles tinham uma previsão que ele estaria ativo em 5 anos, né, contando de hoje, um pouco mais, em 2020, 2021, é quando eles tinham a expectativa de começar a lançar comercialmente o carro autônomo. A parte de pilotos, ele já funciona, sim, ele realmente funciona, não é ficção científica mais, né? Mas a ideia deles é que isso ia demorar muito tempo para entrar. Por quê? Porque a ideia, olhando o padrão de consumo, é que poucas pessoas estariam dispostas a pagar esse valor adicional por esse feature, né? Por esse atributo de ser autônomo. Exceto que, com compartilhamento, você tem um uso tão intensivo desse capital que ele deve se pagar rapidamente o quanto que você tem que investir a mais de capital, né? A indústria automobilística já está trabalhando com uma perspectiva de que nos próximos 10 anos as vendas deles devem cair para 1/6 do que é atualmente. Quer dizer, eles vão vender menos do que 20% do que eles estão vendendo atualmente. Isso é uma violência. O que acontece com isso? De cara, você deve, em grandes cidades, diminuir drasticamente a demanda por estacionamento, né? Então, isso já é um espaço público sendo aberto, né? Como eu falei, e agora aplicando para ônibus, né? Se eu tenho um ônibus autônomo e num corredor, montar um ônibus autônomo deve ser trivial perto do que eles estão fazendo para montar isso para o carro, para o automóvel. Se eu faço isso, um ônibus autônomo com ultrapassagem e elétrico, funcionando que eu juntei com a terceira mudança energética, né, com a terceira inovação que eu comentei, você não tem mais nenhum sentido fazer novos metrôs, né? Algo que eu já achava completamente não, mas achava difícil de acreditar que essa era a solução, e nenhum político vai ter coragem de dizer, porque a população não vai acreditar. Então todos vão falar que vão fazer quilômetros e quilômetros de metrô. Mas já estava impossível, quer dizer, a gente não consegue fazer, a gente não chega a 2 quilômetros por ano, se fizer a conta honestamente, né? Claro que você vai querer diminuir isso, se você é de oposição, se você é de situação, você vai querer inflar, pegando anos específicos que se entregou uma linha, mas vamos ser honestos, a gente não faz 2 quilômetros por ano. Claro que daí a oposição vai dizer que isso é incompetência da situação e tal. Então tá, vamos dizer que entre um governo, dizer que isso é verdade, e que entre um governo brilhante consiga, dobrar isso. Eles são geniais, né? Vão dobrar algo que depois de passar pelo setor público, se a pessoa não está fazendo é porque não é fácil de fazer, né? Mas enfim, já é uma utopia dizer que vai dobrar. Quer dizer, se eu fizer 4 km por ano, pegando a região metropolitana de São Paulo, para fazer 400 km vai me levar 100 anos.
Não existe isso. A conta não fecha. A conta nunca vai fechar, né? E passou a ser, quer dizer, todas as vantagens, a única desvantagem, entre aspas, da opção BRT, somando com essas 3 inovações que eu falei, e sobre, nesse caso, a mudança no modelo de negócios, a inovação no modelo de negócios abriria espaço, então seria mais possível politicamente você tirar espaço do carro, uma vez que ele vai ser menos necessário, a única vantagem com o veículo elétrico autônomo de um metrô seria não tirar espaço do carro. Então, quer dizer, então essa é a perspectiva que eu vejo. Você tem que fazer seriamente uma virada em direção a fazer transporte de massa com ônibus. Essa é a... Agora, Ciro, a gente tem um desafio cultural aí dos mais expressivos. Eu poderia dividir aqui rapidamente em 3 rápidos aspectos, né? Quer dizer, certamente você tem uma sensação de ameaça de perda de emprego de categorias, por exemplo, importantes nas cidades. Em São Paulo, por exemplo, o Sindicato dos Cobradores e Motoristas é um sindicato que tem um impacto na vida da sociedade e certamente reclamaria. Você tem toda a lógica da indústria automotiva, desde os interesses mais comerciais, passando também pela lógica dos trabalhadores. E você tem a cultura do carro, né? Essa ideia do prazer de dirigir, do prazer da autonomia que lhe dá ter um carro, enfim, vence muito isso como marketing. A gente está falando também de uma reforma, de uma revolução cultural, não? Então, essa de novo, seguindo otimista nessa aula, eu vejo os meus alunos, quando eu converso com os meus alunos, eles não têm essa cultura. E essa cultura eu tinha. Quando eu fiz 18 anos, eu estava desesperado para tirar carta. Não, né? E eu converso hoje com alunos de 22. Eu não tirei carta porque tem que... Né? Até vão tirar, mas não tem nenhuma ansiedade com isso. Né? No fundo, Humberto, você vê... eu hoje em dia fico desesperado se por acaso eu estou de carro, né? Porque eu tenho que fazer alguma coisa que vai ser mais prático. Eu quero deixar ele de volta em casa porque ficar com ele é um estorvo, né? E é muito mais confortável você ir num bom ônibus desses de boa qualidade e tal, você vai lendo, né? Quer dizer, vai falando no celular, vai checando e-mail. É muito mais agradável, no fundo, né? Assim que a pessoa perceber isso, claro, eu estou pegando um modelo que você está indo sentado e tal, né? Não é a realidade do dia a dia. Estou pensando em termos ideais. Assim como também usar o carro de forma confortável é um ideal que a gente não alcança. Não alcança, porque é o tempo, né? Quer dizer, você pega... em Bogotá, todo mundo que eu conheço, que em geral tem carro até, mas não vai para o trabalho de carro de jeito nenhum, porque ele vai esmagado no Transmilênio, mas entre levar 25 minutos e levar 1 hora, né? Como a piada comum em transportes é que tem 3 coisas relevantes em transportes, né? Velocidade e velocidade, né? Então, essa conta você faz pesadamente. Em Nova York, você vai apertado no metrô, não apertado que nem na leste-oeste, que alguns alunos aqui devem enfrentar, muito menos que nem no Transmilênio, mas você não vai sentado, né? Um ou outro que vão sentado, mas... um monte de gente que tem carro, a posse de carro em Nova York, você tem a impressão que quase ninguém tem carro. Não, a posse de carro é maior do que aqui. Só que o cara deixa o carro parado, não tem... E aí a cidade anda, né? A cidade flui, né? Então, eu acho que essa revolução cultural, talvez a revolução seja um pouco forte, mas essa mudança cultural já começou também, Humberto, e ela vai ser natural, né? Quantas pessoas que têm esse perfil de aos 18 estava desesperado para tirar a carta e que hoje tem uma estação de metrô perto da sua casa e prefere 1000 vezes de metrô, se o trabalho também é perto do metrô. A conectividade hoje para o jovem é mais importante do que o transporte, né? Do que o carro, do transporte individual próprio. É isso, as pesquisas têm mostrado isso.
É isso, tem um equívoco de você achar que o transporte você está consumindo o transporte, né? Na verdade, o teu consumo é ir de A para B, não é, né? Então, a indústria automobilística conseguiu muito bem vender de que o uso do próprio carro trazia um consumo dentro dele, né? Mas, na verdade, não, né? A tua demanda é ir de A para B. Então, se você quer usar o carro como um consumo, você não vai ficar andando na cidade, né? Então, pega uma estrada e aí você vai ter esse suposto prazer. Ô Ciro, em termos de políticas públicas, ainda falando do carrocentrismo, o que nós podemos pensar em termos de instrumento para desincentivar o uso do carro? Por exemplo, se falava muito da questão de pedágio urbano, adotado, né, em algumas metrópoles em torno do mundo. Além disso, o que mais pode se falar? Você concorda, discorda desse instrumento? Não, esse é o instrumento correto, né? Se você substituir o rodízio pelo pedágio urbano, além de gerar receita, que o rodízio não gera nenhuma, só gera despesa, ele passa a ser uma maneira que você vai ter pessoas que realmente precisam andar 5 dias por semana, vão pagar por isso, vão estar mais felizes do que pessoas que não precisam tanto, mas já que é de graça usam, né? Então você tem uma melhoria para os indivíduos e simultaneamente arrecada, né? Então não tem como comparar esquecendo a política, né? Pedágio urbano com rodízio, né? Uma das coisas que eu acho que foi relevante que a gente fez na gestão passada, que eu tive bastante envolvido, foi a maneira como a gente regulamentou o uso do que a gente está chamando de placa cinza, né? Ou seja, esse transporte que usa Uber 99, Cabify, Easy Taxi, que estão oferecendo em São Paulo. E esse, né, ele vem dessa inovação que eu comentei, né, da economia compartilhada dentro dos transportes, e ele é muito a gente regulamentou cobrando pelo uso do viário, que é a maneira economicamente correta de você cobrar, e além disso, ele tem diferenças dependendo do horário, dependendo do local onde você está. No centro expandido ele tem que pagar muito mais do que na periferia, em princípio aumentando o incentivo a ter mais desses carros na periferia que faltam hoje. Tem demanda não atendida na periferia, né? E também nos horários, quer dizer, faltam carros. Eu gostaria que tivesse muito mais carros desses à noite, em vez da pessoa beber e dirigir, né? Então, isso é um mecanismo bastante flexível, a custo zero, no sentido de que se aproveita o próprio celular do motorista para fazer isso, né? Acho que você conseguir, então, falando de pedágio urbano, você conseguir um pedágio urbano mais perfeito, sem necessidade de um investimento tecnológico pesado, a gente tem essa oportunidade com o avanço da tecnologia móvel, né? Então, esse seria um caminho por aí. A outra coisa meio óbvia, Fernando, que conectando totalmente no que eu falei, é tirar espaço mesmo, né? Quer dizer, agora que está esse debate em cima das ciclovias, né? Então, alguns falam, por que fizeram essa ciclovia que passa uma bicicleta a cada 5 minutos? Né? Eu diria, mas por que tirá-la? Né? Quer dizer, em outras palavras, talvez o maior benefício da ciclovia tenha sido retirar vagas de estacionamento. Talvez esse benefício seja ainda maior do que o que adicionou de segurança para os ciclistas, que é super relevante, né? Então, a política de retirar espaços exagerados é a política pública que quebraria o carrocentrismo pesadamente.
Agora, Ciro, a gente pensar um pouco na ideia de como construir uma política pública de transporte, como planejar. É uma política que tem um nível de transversalidade bastante expressivo, né? Você discute transporte, você discute também questões ambientais, você discute questões relacionadas a toda a oferta de tudo que uma cidade pode ter, enfim. O quão complexo é, né? Queria adicionar nessa minha pergunta também a questão da segurança, né? Adianta ter transporte e não ter segurança pública, quanto um afeta o outro, quer dizer, como é complexo planejar transporte público numa cidade? O quão complexo é? É bastante complexo, né? Pensando nisso, e acho que as pessoas levam menos, né? Os transporteiros levam menos em conta essa gama de interações do que deveriam. Mas não é mais complexo do que saúde, educação, né? Enfim. Eu acho que, ao contrário de saúde e educação, para mim, a solução tá muito fácil perto de saúde e educação, né? Quer dizer, não, mobilidade é algo super intrincado. Em saúde e educação, você não tem essa oportunidade do carrocentrismo. Então, se eu quebrar o carrocentrismo, não que isso seja trivial, é longe disso, eu acho que eu resolvo o problema de mobilidade. Porque vocês ficam, a gente fica, em janeiro, o problema de congestionamento despenca, exceto quando tem uma enchente, enfim, né? Quando você olha o quanto saiu de carros da rua, diminui muito a demanda por transporte público, porque o estudante é um usuário bastante relevante, mas quanto diminuiu de carros na rua não passa de 15%. Por quê? Tradicionalmente você opera muito no limite. E deve ser assim, essa política. Ela tem algumas coisas, talvez pareça complexa, porque ela tem alguns resultados contraintuitivos, né, o transporte, né? Esse é um deles. Você não deve se programar a tua via para ela ficar completamente descongestionada. Você está jogando dinheiro fora se você fizer isso. Um certo grau de congestionamento é ótimo em termos de política pública. Tá? Então você sempre anda nesse limite em grandes cidades. Então, tanto que passou um pouquinho, você cai no que a gente chama de dreadlock, né? Você o carro não se move mais. Aconteceu um outro dia aí, enfim. Então, se eu tirar 15% dos veículos, o congestionamento resolveu, né? Então não está tão difícil quanto parece, né? É ter coragem, de realmente falar, não, eu vou enfrentar, retirar. É duro, né? Porque o Fábio Feldman, que implementou o rodízio, foi muito corajoso nisso. Ele tem dificuldades eleitorais bárbaras por causa disso, né? Então, quer dizer, não é qualquer um poucos políticos teriam coragem, né, de... Um outro semblante, inclusive, né? Era um semblante de o dia inteiro, mais por questões ambientais do que propriamente esse rodízio que tem hoje. E foi bem mais ousado, né? do que o que ele conseguiu aprovar. Você pegar hoje em dia, pra você ver como isso é, acho que ninguém toparia acabar com o rodízio. Ninguém não, sempre tem um maluco. Mas eu acho que isso, algum candidato que saísse com essa proposta, acho que seria detonado. Porque as pessoas, não, sem rodízio isso aqui... Vira um caos. Vira um caos. As pessoas têm essa consciência, né? As pessoas aceitam o rodízio hoje em dia, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente... Ela é complexa, mas ela tem uma saída, ela tem uma luz no fim do túnel muito clara. Diferente de educação, que há propostas e tal, mas ninguém sabe muito bem como melhorar a qualidade da educação, né? E, sendo sincero, do que eu já estudei de educação, eu acho muito difícil, para não dizer impossível, fazer isso em menos de 20 anos, né? Acho que ela é lenta. Geracional. Né?
ela vai precisar de uma geração para começar a mudar, até porque a educação dos pais tem uma influência enorme, né? E então, até existirem pais educados, você vai precisar de uma geração, né? Então, em transporte não, você tem algo de curto prazo. E, de novo, esse fato de você partir, esse modelo compartilhado dominar, você pega, por exemplo, hoje em dia não passa de 1,5 a média de ocupação por veículo, né? Você tem 1,5 pessoa na média nos veículos. Se eu aumento isso para 3, que é uma violência, eu tirei 50% dos veículos, né? Claro, exagerei. Sim. Não precisa ir para isso. Vai de 1,5 para 2, já resolveu o problema de congestionamento. Né? Então, é o que eu falei lá, as nossas sendoras estão em cima da mesa, ninguém está tendo coragem de verdade de pegá-las. Né? E a grande dificuldade, eu diria, ali, uma das grandes dificuldades não é só essa mudança de cultura das pessoas, é a maneira como os concessionários dos transportes públicos acabaram por se apropriar dessa política e o quanto é difícil enfrentar esses grupos, convencê-los de que se eles não mudarem, eles estão aí condenados num médio prazo, né? Acho que isso talvez seja mais difícil mudar essa relação, do que de fato mudar a cultura das pessoas. Ciro, e aí pensando nas grandes cidades como São Paulo, nos horários de pico, né, naquela transumância de trabalhadores da periferia para o centro, né, que acaba sobrecarregando o sistema de transporte público. Nesse sentido, o que a política de transporte pode contribuir ou vem contribuindo a partir de experiências internacionais ou mesmo experiências nacionais? Então, quer dizer, pegando aqui onde a gente está, né, a Zona Leste não tem solução no transporte. Né, a coisa que eu sempre digo, né, transportar um Uruguai por dia da Zona Leste para o centro da cidade nunca vai ser sustentável. Né? Então, quer dizer, aqui São Paulo é monocêntrico demais. Né? São Paulo tem a concentração de emprego é exagerada. Né? Existe todo um debate o quanto você quer de centralização. Tem diversas vantagens da centralização, a economia urbana destaca isso, mas eu acho que talvez, não sei se é consenso, mas eu tenho hoje em dia certeza absoluta que São Paulo é centralizado demais. Né? Então, enquanto a gente não conseguir gerar um subcentro, né, um centro de emprego relevante aqui na Zona Leste, aqui vai ser um problema que não vai ser o transporte sozinho que vai resolver. Né? Então, aí a interação, né, essas de fato, essa é de difícil solução, né? O governo, as tentativas do governo de artificialmente tentar gerar um novo centro de atividades, em geral não funcionam menos do que funcionam, né? Às vezes funciona, mas é mais raro funcionar do que não. Então, a gente não sabe bem. Essa é um tipo de política pública que a gente não sabe bem como lidar, né? Pensando nesse ponto. Agora, no resto da cidade, né, pegando a região metropolitana de São Paulo, eu acho que se essa mudança que eu estou dizendo, né, quer dizer, se você tiver fazer meio que um metrô de superfície rodado com ônibus de preferência num médio prazo, que hoje em dia é financeiramente complexo, difícil, né? É meio inviável ainda financeiramente você migrar para elétrico, mas está caminhando a passos relativamente rápidos, você aumenta essa velocidade de maneira muito grande, né? E quer dizer, cada ônibus adicional tira 30 carros da rua, né?
a continha que a gente faz. Então, essas políticas e, sobretudo, acho que talvez o que eu esqueci de falar, e algo que eu me dediquei bastante também na gestão, é que a gente não pode esquecer dos pedestres, né? Esses aí representam 1/3 das viagens são a pé, né? E, como diz né, a boa frase, no trânsito todos somos pedestres, né? Quer dizer, você, em algum momento do teu deslocamento, a probabilidade de você não fazer nenhum trecho a pé é quase zero, né? Então, isso acho que talvez, eu acho ele até mais difícil orçamentariamente, e tem um imbróglio, né, da calçada ser responsabilidade do proprietário, que também não tão fácil de reverter, mas a gente tem esse talvez seja o grande tema. Quer dizer, uma vez se você consegue equacionar a concessão do transporte público bem equacionada, junto com se aproveitar dessas possibilidades, ter coragem de tirar espaço dos veículos e cobrar pelas externalidades negativas que eles estão gerando, se você fizer isso aqui, eu acho que a parte motorizada, ela se resolve, né? Do não motorizado, a gente avançou bastante em bicicleta, que representa menos de 2% das viagens, né? No fundo, se você for olhar o espaço que as bicicletas têm hoje em dia, aí é bem razoável, né? O ativismo dos ciclistas se pagou, né? E acho que estão falando em reverter, acho difícil conseguirem. Agora, se pegar o pedestre, ele continua bastante abandonado, né? E então, eu acho que começar a pensar em compartilhar mais os espaços para bicicleta com o pedestre seria uma solução de curtíssimo prazo, mas calçada é muito caro ainda, né? Pegando o volume dela, né, a gente chega uma calçada realmente boa, chega a valer 6 milhões por quilômetro, né? Então, é muito, isso acho que é algo, uma política fundamental, uma política pública fundamental nesse sentido, e que tem ficado ainda em segundo plano. Ciro, eu queria para a gente terminar essa nossa conversa, voltar numa questão que você colocou relacionada à dificuldade de olhar, ou pelo menos de compreendermos, ou de dialogarmos com os empresários do transporte público. A gente teve uma manifestação imensa em 2013 que pedia por uma tarifa zero, muito difícil do ponto de vista econômico. Mas não seria difícil, ou pelo menos não deveria ser tão difícil, que a gente conhecesse melhor os números dessas empresas que são contratadas pelo serviço público para prestar, né, esse tipo de, né, para contemplar esse tipo de direito. Aonde está a dificuldade aí no que diz respeito ao quesito transparência? Eu não estou fazendo nenhuma crítica específica a São Paulo, eu estou pensando em geral nas dificuldades da gente entender esses números. Eu acho que hoje em dia, né, a minha perspectiva ao contrário dessa vai ser um pouco mais de São Paulo, né, mas em São Paulo você tem uma transparência bem razoável dos dados de transporte, né? Você quer dizer, você tem acesso ao GPS de cada ônibus, né? Isso foi, aliás, graças às manifestações, eu acho que foi uma conquista que eu valorizo muito nessa gestão, e eu diria que se não fossem manifestações, talvez eu não tivesse conseguido abrir o GPS dos ônibus. E você tem, no site de transparência, você tem o quanto que cada empresa recebeu por dia, você consegue ver a tarifa. Me surpreendeu que a sociedade civil não se apropriou disso aqui, né? Sobretudo todos os movimentos que estavam tão ativos em pedir um passe livre, não se aproveitaram desse manancial de dados que tem agora para ser crítico com isso, né?
Eu acho que o problema da relação com os concessionários, essa dificuldade com os empresários que rodam o sistema sobre pneus, não está exatamente na transparência do que acontece agora, né? A gente fez uma verificação independente profunda ali, todos os relatórios foram ao ar e tal, e assim, as pessoas praticamente não usaram, a sociedade civil não usou toda essa informação que foi aberta. Mas eu acho que ela é difícil de usar, mas pô, não é possível que não tenha pessoas que poderiam transformar isso cada vez em coisas mais fáceis. Eu acho que o que acontece muito é que o formato que está, né, quer dizer, você pega assim, esses corredores que eu estava falando, eles têm 50 linhas. Eles não podiam ter mais do que 5 linhas passando. E aí o indivíduo fala, não, mas a minha linha ninguém pode tocar, né? Então, da maneira que é fechado o contrato, né? Então um monte de ônibus circulando vazio em diversos horários, né? No Rio é bem pior do que em São Paulo, mas isso é comum nas grandes cidades. Isso desaparece um pouco da perspectiva da sociedade civil, né? Então, então ela acaba, na verdade, reforçando o mesmo modelo. Você não consegue mexer nesse modelo, porque mesmo que você tome uma decisão de mexer profundamente no modelo, você tem uma barreira da própria população, né? E agora, quer dizer, as concessões, então, elas raramente inovam, né? As inovações são muito sutis em relação ao status quo. E, assim, eu acho que esse é a grande dificuldade e difícil de reverter. Muito bem. Complexo, mas fiquemos com um aspecto extremamente importante dessa nossa conversa, que existe uma luz no fim do túnel e ela parece bem clara. E esse é o desafio das cidades no que diz respeito ao atendimento a esse direito e a essa demanda tão essencial das sociedades, que é o transporte público. Ciro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite.